Fala, trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar a tua forma de negociação em regiões de suporte e resistência para identificar se o mercado está rompendo um determinado nível ou não. Negociações em volta de suporte e resistência são negociações que geralmente tendem a ser um pouco complicada, porque o mercado costuma fazer muito aquelas pegadinhas, né? Ele faz que vai romper e depois ele acaba não rompendo, e aí muitas pessoas acabam entrando em falso rompimento e etc. E aqui eu vou te mostrar um método para você melhorar a precisão em volta desses níveis. Agora, uma coisa que eu preciso dizer antes é que esse vídeo é oferecido a você através da Markets.com, a corretora onde eu faço as minhas operações pessoais no mercado financeiro, onde está o meu dinheiro, e também a corretora que opera ao vivo com os alunos. A Markets é uma corretora multirregulamentada, tem 6 regulamentações e tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo. Então, eu quero deixar para você aqui o link para você entrar e conhecer como que funciona a Markets.com. Este é o site da Markets.com, basta você digitar aí no Google mesmo, tá? Ou ver aqui na descrição desse vídeo, Markets.com, e tem todos os detalhes a respeito dessa corretora. Se você vier em About, você vai dar uma olhada por aqui e você vai conseguir entender como é que funciona as regulamentações e etc, tá? Inclusive, uma coisa muito legal que eu já vou te dar um spoiler por aqui, este aqui é o perfil da Markets no TradingView, tá? E eu faço análises, geralmente 3 análises por semana, e aparece aqui nessa parte de ideias, ok? Se você quiser acompanhar as análises que eu faço, tá? Basta você entrar em ideias. Basicamente o link é esse, vou colocar aqui para você também dar uma olhada, ok? tradingview.com/broker/markets.com, ok? Então dá uma olhada nesses 2 links para você entender a corretora e você acompanhar as análises que eu faço aqui na parte de ideias da Markets, ok? Muito bem, vamos para o tema do nosso vídeo. Eu vou compartilhar minha tela e te mostrar exatamente o que eu quero dizer. Bom, negociar próximo de suporte e resistência tende a ser uma coisa delicada, tá? Por quê? Primeiro que suporte e resistência são zonas de preço e não um preço exato. Não é falar assim, olha, o suporte está em 1.11464 e etc. Não é assim. Tá? Nós sempre devemos pensar em suporte e resistência como zonas de interesse. Ou seja, por exemplo, aqui no AUD-NZD, pelo gráfico diário, a gente consegue observar esta região de interesse por aqui, esse ponto de resistência por aqui, tá? E nesse caso, especificamente, a gente está falando de uma região de interesse que o preço tocou. Não é exatamente a linha. É claro, a gente tem que colocar a linha, beleza, mas eu sempre vejo suporte e resistência como zonas de interesse do preço, e não é um preço exato. Bom, dito isso, essa eu vejo que é a razão pela qual negociar rompimento de suporte e resistência ou negociar próximo a suporte e resistência é difícil. Porque às vezes, imagina só, vou desenhar aqui para você, tá? Imagina só, o mercado faz um movimento assim, bate na resistência, tá? E por não ser exato, às vezes ele passa um pouco e depois ele vai lá e volta. E aí muita gente achando que ia romper acaba comprando em uma situação como essa, depois o mercado inverte. Ou às vezes acontece o contrário, o mercado toca na resistência e depois na segunda vez ele não chega a encostar na resistência, ele se aproxima e depois ele já cai. E muita gente aí perde a oportunidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar então é que suporte e resistência são zonas de interesse e não é um ponto exato, ok? E como que a gente negocia, então, quando o preço se aproxima? Primeiro, a gente precisa lembrar que falso rompimento acontece com uma frequência enorme, tá? Muito mais do que a gente gostaria. Quando o preço rompe, né, idealmente, a gente gostaria que o preço rompesse e fosse embora, né? Rompeu para cima da resistência? Então sobe. Ou rompeu para baixo de um suporte, então caia muito. Mas o que acontece muitas vezes é isso aqui, ó. O preço chega na região de resistência e ele fica enrolando, né? Ele sobe lá em cima, cai, faz de conta que vai, não vai, e etc. Dá a impressão que ele está esperando, né? E aí, em algum momento, entra a volatilidade, volume, tá? E o mercado se desenvolve. Então, temos algumas coisas e vou começar a anotar aqui com você para a gente não esquecer nada e registrar nossas ideias. Vamos dar uma olhada nisso. A primeira coisa que eu falei é suporte e resistência são zonas, né? São zonas de interesse e que nós não devemos olhar para eles como sendo níveis exatos, tá? Zonas de interesse. Outra coisa é que quando o preço toca nessas zonas,
né, nessas zonas de interesse, o que tende a acontecer pode ser que o mercado demore um pouco. Ele demore um pouco para começar a se desenvolver. Então, não acontece tão rapidamente, tá? Então, existe uma demora, ok? E outra coisa é que falso rompimento é uma realidade, né? Falso rompimento de um ponto de suporte é uma realidade. Acontece com bastante frequência, como a gente pode observar aqui no ALDNZD nesse momento. Então, nesse vídeo, eu vou te trazer algumas ideias para você melhorar isso. A primeira coisa que eu vou escrever aqui é espere o fechamento do candle. Por que é importante? Para que não aconteça exatamente o que aconteceu aqui no ALDNZD. A gente consegue observar a zona de resistência importante, o preço rompeu, esteve lá em cima. É claro, como a gente conhece a anatomia do candle, né, a gente sabe que houve um momento onde esse candle estava sendo negociado lá em cima. Afinal, a sombra chegou até lá em cima. Então, houve um momento onde ele estava desse jeito assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem bonitinho para você ver. Ok, aqui, assim. Então, houve um momento onde esse candle estava desse jeito. Olha que beleza o desenho que eu fiz, hein? Ele estava aqui em cima, estava rompendo acima da máxima. Se você entra a mercado, compra, com o candle ainda aberto, tá? Você entrou no meio do jogo, podemos dizer assim. Tá? O jogo ainda não tinha terminado. A gente pode pensar, você pode pensar para facilitar, cada candle como trazendo a história de um jogo, de uma competição entre compradores e vendedores, ok? Imagina assim, um jogo, ou aquele jogo de cabo de guerra, onde, né, você pega uma corda, uma equipe de um lado e uma equipe do outro, e aí cada equipe tenta puxar a corda para o seu lado, tá? Aqui é a mesma coisa. Então nós temos um cabo de guerra entre compradores e vendedores. Só que quando a gente entra com o candle ainda aberto, nós estamos entrando no jogo quando o jogo ainda não se definiu. Então, houve um momento onde o candle estava desse jeito. Houve um momento onde ele estava desse jeito. E se você entrou baseado nisso, você entrou no meio do jogo e pareceu que os compradores estavam ganhando. Somente para acontecer o quê? Veio depois, o mercado veio devolvendo, e olha só, fechou desse jeito. Então, aquilo que em um primeiro momento parecia uma vitória dos compradores, acabou se mostrando uma vitória dos vendedores. Eu vou desenhar uma outra coisa para ficar bem didático aqui para você, tá? Então, ó, aqui, imagina que nós temos isso daqui, ok? E aí, a gente pode interpretar esse candle desta forma. Essa aqui é a realidade do placar. Do final do jogo foi isso, tá? Um candle, ou seja, um domínio vendedor muito mais importante do que o comprador, com o falso rompimento da região de resistência. Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça para melhorar a tua negociação próximo à zona de interesse de suporte e resistência é aguardar o candle fechar, ok? Outra coisa muito importante, tem gente que não considera isso e eu considero, eu vou escrever aqui, é analise a sombra. A sombra é a parte mais importante do candle. Inclusive, você pode criar robôs, estratégias inteiras, baseados somente na relação que existe entre sombra e corpo. Vou dar um spoiler, pequeno parênteses aqui, tá? A gente pode aprofundar disso em outro vídeo. Por exemplo, nesse caso do ALDNZD, vamos fazer uma análise da relação corpo-sombra, tá? Então, esse candle, ele teve 475 pontos de sombra para cima, ok? Vamos analisar essa sombra para baixo também. Aqui foi 26 pontos para baixo. Então, nós tivemos 475 mais 26. Nós tivemos um total de 501 pontos composto por sombras dentro desse candle. E o corpo, ele teve um tamanho exatamente de, vamos ver aqui, 216 pontos, ok? 501 mais 216. O total desse candle foi de 717 pontos, ok? Qual que é a relação corpo-sombra? A gente pode dividir, né? 216 dividido por 717. Então, nesse caso, tá, do ALDNZD, a sombra, ou o corpo, né, representou 30% do tamanho do candle, ok? Quando essa sombra ela acontece principalmente para um lado, como é o caso aqui,
Então nós temos rejeição. Tá? Se a sombra ela está distribuída para cima e para baixo, vamos dizer que tem essa mesma relação. Tudo isso é estudo de price action. Por exemplo, esse candle aqui, ó, esse candle vermelho. Imagina que aqui a gente também tem uma proporção aqui de 30%, tá? Ok. Porém, a sombra está dividida para cima e para baixo. O que nós temos? É o sentimento de indecisão. Então, entender existem dois sentimentos universais no mercado, tá? Vamos fazer um parênteses aqui. Vou colocar aqui análise, né? O sentimento. Existem dois sentimentos universais, que é de rejeição e indecisão. Esses são os dois sentimentos. Quando você olhar e ver um candle tocando em uma região de resistência importante, você faz essa análise para identificar, primeiro, né? Primeira coisa, vamos começar desde o começo. Espera o fechamento do candle, ok? Analise a sombra, segunda coisa. Depois, através da sombra e dessa proporção corpo-sombra, você pode fazer uma análise de sentimento do candle. Ou seja, para você identificar qual foi o placar final entre compradores e vendedores. E você identificar se é um sentimento de rejeição ou de indecisão. Esses são os dois sentimentos universais. Indecisão quer dizer o quê? O mercado não sabe para onde vai. Esse candle é um candle típico de indecisão. Rejeição é quando existe um domínio predominante, eu diria mais do que 70%, que domina, né, a direção do candle. Nesse caso, o domínio aqui foi de venda principalmente. Então, com isso, a gente começa a dar clareza para o nosso processo de tomada de decisão. E isso é muito importante porque muitas vezes eu vejo pessoas operando, negociando assim. Isso aqui é um engolfo, isso aqui é um harame, isso aqui é um maruboso, né? Ou isso aqui é um pin-bar. E aí a pessoa já sai comprando e etc. Quando nós paramos para analisar o sentimento, a formação do candle e o sentimento por trás daquela formação, isso começa a se aproximar do segredo do mercado financeiro, que é o quê? Método. Método. Quando você tem clareza, tá? Quando você sabe exatamente o que você está fazendo, você consegue criar um método. E para que serve o método? Para dar uma forma à tua análise, à tua forma de pensar o mercado. Dar uma forma à tua análise. Ou seja, quando você for analisar o mercado, todos os dias, bateu na resistência, você vai fazer o quê? Vou vender. Não, calma. Qual que é o método? Tá? Qual que é a estratégia? Exatamente isso é uma coisa que eu falo já faz alguns anos, no sentido de tentar levar para as pessoas a ideia de que, despertar nas pessoas, na verdade, a consciência de que elas precisam de ter um método. Tá? E não é todo dia que a gente vai operar, porque não é todo dia que vai acontecer as condições de mercado que estão dentro do nosso método. Tá? Então já falamos de 3 coisas e agora eu quero trazer mais uma ideia para você. Vamos olhar para este candle aqui, ó. Vamos esquecer todo o resto, de momento esqueça todo o resto. Vamos olhar para esta região de resistência que o mercado rompeu, tá? Essa aqui é uma dica que eu te dou para você melhorar a tua forma de analisar o mercado e que eu particularmente levei bastante tempo para perceber isso. Vamos olhar somente para um candle, tá? Então, olha só, temos esta região de resistência por aqui e resistência por aqui, tá? E analisar qual é o candle que faz rompimento, ou que toca predominantemente na região de resistência. E nós temos esse candle. A análise agora, vamos lá. Imagine uma gangorra. Você está ligado o que é uma gangorra, tá? Aquele brinquedo que tem em parquinhos, né, de criança, onde senta uma criança de cada lado, tá? Ou uma pessoa de cada lado, e basicamente elas balançam ali, tá? Muito bem. Em inglês acho que é chamado seesaw. Tá, o nome disso. Enfim, vamos lá. O que tem a ver a gangorra com isso aqui, né? Imagine que a região de resistência que você marcou é a gangorra. Como é que é o design de uma gangorra? Né? Temos o mesmo efeito aqui, a gangorra tem o mesmo efeito da alavanca. Então tem um ponto central, assim, tá? Podemos desenhar um triângulo aqui, e tem uma madeira assim, ó. Ok? Aqui se senta uma criança, podemos dizer assim, ok? Uma pessoa. Vamos desenhar aqui de palitinho, né? Aqui senta uma criança, enfim. E aqui outra criança. Não vou ficar desenhando aqui também, tá? Então são 2 pessoas, beleza? Ok. Qual que é a ideia? Uma gangorra, ela vai ter um ponto de equilíbrio no meio.
E aí, mas imagine que de um lado sendo uma criança de 50 quilos e de uma outra uma pessoa de 50 quilos, do outro lado uma pessoa de 100 quilos. Para qual lado a balança vai pender? Isso é lógico, né? É óbvio. Se nós temos uma gangorra ou uma balança, tá? E dessas balanças antigas, e existe mais peso de um lado, é óbvio que a balança vai pender para aquele lado. Agora, pegue essa mesma ideia, imagine que a tua linha de suporte ou de resistência é exatamente o centro dessa gangorra ou dessa balança. O que acontece? O lado para onde está a maior parte do corpo do candle é o lado para onde está o maior peso. Nesse caso aqui, especificamente, a gente está falando de 22 pips para o lado de cima contra 18. A diferença não é tão grande, tá? Mas ainda assim é uma força predominante para o lado de cima. Nesse caso aqui, o candle fechou acima, mas não somente fechou acima. Ele fechou acima como teve a maior parte do corpo do candle que esteve para cima. Imagine que aqui essa parte central é a parte central da gangorra e aqui existe uma pessoa mais pesada e aqui uma pessoa mais leve. Por isso que o candle fechou predominantemente para o lado de lá, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Teve mais um exemplo aqui atrás. Aqui nós temos um outro exemplo exatamente nesse ponto. Deixa eu tirar o indicador, senão ele fica um pouco difícil de enxergar. Muito bem. Aqui nós tivemos um exemplo também, tá? Ó, região de resistência. E esse candle, a maior parte do corpo do candle está para que lado? Para cima ou para baixo? Nesse caso, esse candle verde, a maior parte do corpo desse candle está para o lado de cima. Tá? Foi um rompimento verdadeiro? Foi. Durante um tempo ele se manteve acima, tá? Depois ele não se desenvolveu para nenhum lado. E depois o que aconteceu em seguida? Né? O que aconteceu em seguida foi o mercado lateralizou e quando o mercado rompeu esse ponto de suporte, a maior parte do corpo desse candle de rompimento, que foi esse vermelho, estava para o lado de baixo. Tá? Então agora vamos escrever a quarta ideia desse nosso vídeo que eu queria apresentar para você. Analise o peso. O que você quer observar aqui? O que você quer analisar? Você quer que aconteça, isso é para o caso de rompimento, tá? Rompimento verdadeiro. Você quer identificar, vamos pegar um outro período, você quer identificar situações onde exista um desequilíbrio entre as forças compradora e vendedora. Vai negociar rompimento, espera o candle fechar, tá? E espera que exista um candle que feche a maior parte do corpo do candle para aquele lado. Comparando com a gangorra, né, a gente pode pensar duas pessoas com pesos diferentes que sentam na gangorra. É claro que a balança ou a gangorra vai pesar principalmente para o lado daquela pessoa mais pesada. E aqui no mercado a gente tem a mesma coisa, exatamente a mesma ideia. Vai negociar rompimento? Se tiver rompimento com muita sombra e etc., talvez não seja melhor, não seja muito bom, né, se posicionar naquele momento. Pode tirar um print da tela, entra aí em markets.com, tá? Para você conhecer como é que funciona a corretora e se você quiser ver as minhas ideias, as minhas análises que eu faço, basta você entrar nesse link aqui e você pode acessar tudo isso gratuitamente lá na plataforma do TradingView, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um prazer trazer mais um conteúdo para você. Se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like, que é importante para a gente entender que isso está te ajudando. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, vai ser um prazer fazer um vídeo respondendo a tua dúvida. Um forte abraço e até mais.